do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus queridos ouvintes, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos falar sobre Policarpo. Você sabe quem foi Policarpo? Policarpo foi um dos primeiros bispos e mártires cristãos que viveu no século II depois de Cristo. Ele nasceu em Esmirna, atual Esmirna, Turquia, e foi discípulo do apóstolo João, um dos 12 discípulos de Jesus. Policarpo é mais conhecido por seu papel na igreja primitiva como bispo e mestre. Ele era uma figura respeitada na comunidade cristã e desempenhou um papel importante no desenvolvimento da teologia cristã. Segundo a tradição, Policarpo foi preso e levado perante as autoridades romanas no ano 155 depois de Cristo, por se recusar a renunciar à sua fé cristã. Ele teve a oportunidade de salvar a sua vida, denunciando o cristianismo e oferecendo sacrifícios aos deuses romanos, mas recusou e foi condenado à morte na fogueira. Policarpo, um discípulo do apóstolo João, que era um dos 12 discípulos de Jesus, ele se tornou bispo de Esmirna e era conhecido por sua liderança e influência na igreja cristã primitiva. A morte de Policarpo foi testemunhada e registrada por muitos dos primeiros escritores cristãos. Ele se tornou uma figura reverenciada na igreja. Seus escritos, incluindo sua famosa carta aos Filipenses, também tiveram uma influência duradoura na teologia e espiritualidade cristã. Policarpo foi bispo e pastor na igreja cristã primitiva. Ele serviu como bispo de Esmirna, que hoje é a atual Esmirna, Turquia. Ele era conhecido por sua liderança e influência na igreja e era muito respeitado por seus ensinamentos e exemplo pessoal de fé. Policarpo visitou Roma em meados do século II depois de Cristo e se encontrou com o Papa Aniceto, que era o bispo de Roma na época. O objetivo da visita era discutir um desentendimento que havia surgido entre as igrejas de Roma e Esmirna sobre a data da celebração da Páscoa. As igrejas de Roma e Esmirna seguiam calendários diferentes, o que gerou divergências quanto à data da Páscoa. Policarpo e Aniceto não conseguiram resolver o problema, mas concordaram em continuar a reconhecer e respeitar as práticas um do outro. Apesar do desacordo, o encontro entre Policarpo e Aniceto é visto como um momento significativo na história da igreja cristã, pois representa um dos primeiros exemplos de diálogo ecumênico e cooperação entre diferentes comunidades cristãs. Segundo a tradição, Policarpo foi preso, levado perante as autoridades romanas em Esmirna, por se recusar a renunciar à sua fé cristã. Para se salvar, ele precisava negar a Jesus e negar o cristianismo, e também oferecer sacrifício aos deuses que havia ali em Roma. Mas ao recusar-se, ele foi condenado à morte na fogueira. No dia de sua execução, Policarpo foi amarrado a uma estaca e cercado por madeira e gravetos. Ele recusou uma oferta final para renunciar à sua fé, declarando: 86 anos tenho servido a Cristo e Ele nunca me fez mal nenhum. Como então agora posso blasfemar contra o meu Rei e meu Salvador? Então ele foi queimado vivo. O martírio de Policarpo foi testemunhado e registrado por muitos dos primeiros escritores cristãos. Ele se tornou uma figura reverenciada na igreja. Sua fé inabalável e disposição de morrer por suas crenças
tem sido uma inspiração para os cristãos ao longo dos tempos. Apenas uma obra é atribuída diretamente a Policarpo, que é uma carta aos Filipenses. Esta carta é um dos documentos cristãos sobreviventes mais antigos fora do Novo Testamento e fornece informações valiosas sobre as crenças e práticas primitivas. Além desta carta, existem várias outras obras que foram atribuídas a Policarpo ao longo dos séculos, incluindo uma epístola aos Esmirnaus. Mas essas atribuições são incertas e debatidas entre os estudiosos. Alguns estudiosos acreditam que essas obras foram escritas por seguidores de Policarpo, enquanto outros argumentam que são falsificações posteriores. No geral, Policarpo é mais conhecido por seu papel como bispo e líder cristão primitivo e não por quaisquer escritos específicos. Sua influência no desenvolvimento do cristianismo primitivo é significativa, pois ele foi um discípulo do apóstolo João e um elo entre a era apostólica e a emergente igreja cristã do segundo século. Como discípulo de João, Policarpo foi capaz de transmitir ensinamentos e tradições que foram transmitidos diretamente dos apóstolos. Ele também tinha uma reputação de sabedoria e santidade, o que o tornava um líder respeitado dentro da igreja. Os escritos de Policarpo, particularmente a sua carta aos Filipenses, fornecem informações valiosas sobre as crenças e práticas primitivas. Ele enfatizou a importância do amor e da unidade dentro da igreja, bem como a necessidade de resistir a falsos ensinos e práticas. Seus ensinamentos ajudam a moldar o desenvolvimento da teologia e ética cristã no segundo século. O martírio de Policarpo também teve um impacto significativo na igreja cristã primitiva, pois inspirou outros crentes a permanecerem firmes em sua fé. Mesmo diante da perseguição, seu exemplo de fidelidade e coragem ajudou a fortalecer a igreja e contribuiu para o seu crescimento e propagação por todo o Império Romano. No geral, Policarpo foi muito importante na igreja cristã primitiva. Seus ensinamentos, liderança e martírio contribuíram para o desenvolvimento e disseminação do cristianismo no mundo antigo e até hoje. Aqui concluímos a história sobre Policarpo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino para receber as notificações e não esqueça de deixar o seu like para contribuir com o nosso trabalho. Deus abençoe a todos.